É lógico, é uma guerra inevitável. A guerra só se tornou também inevitável porque permitiram dentro da família Bolsonaro que o Nicolas chegasse a um tamanho que chegou fazendo o que ele faz ali dentro. Prosseguindo aqui, meus queridos. As pesquisas, né, elas estão dando conta de uma série de coisas. Há um mal-estar na tal da polarização, né? Que eu já falei pra vocês, não é uma polarização ideológica, é uma polarização de dois presidentes de centro. O Lula e o Bolsonaro são dois presidentes essencialmente de centro. E há um erro numa fórmula que foi adotada pelos governadores, que historicamente, veja, eles são meio puxa-sacos do Bolsonaro. Eles nunca se opuseram ao bolsonarismo de fato. Eles sempre tiveram medo de bater de frente. E ao ter medo de bater de frente, eles não conseguiram, né, entregar nada. Na minha... Eita. Não esquece, vai continuar. Então, eles não conseguiram entregar nada. E por que eles não conseguiram entregar nada? Em termos de liderança. Porque a lógica de você ficar na fila esperando alguém aparecer, alguém cair pra vocês entrarem, é uma lógica de uma espécie de um número 2, é um cara que tá no banco de reserva, sabe o cara com a camisa 23 na Copa do Mundo, que tá torcendo pra um meio campo quebrar a perna, se machucar, ou tomar um cartão vermelho pra poder jogar. Que é isso que o Zema ficou fazendo, que o Ratinho faz, e que o Caiado faz. Veja, quando o Caiado foi instado a falar em público, seu primeiro feito, caso eleito presidente da República, ele, não, vou soltar o Bolsonaro. Pô, é essa a primeira coisa, Caiado? Então, ao se colocarem como sempre uma linha auxiliar, eles não conseguiram firmar algo. E o que a gente tá provando nessa pré-candidatura? De maneira muito humilde, eu tô humildaço. É que assim, dá pra propor um Brasil diferente, dá pra escapar da polarização sem ficar naquele discurso, não estou nos extremos, até porque extremos não são, eles são bem do centro. O governo do Lula e o governo do Bolsonaro são muito parecidos em muitas coisas, são muito mais parecidos que eles jamais vão reconhecer que são. E aí, ao propor coisas novas que estão fora da caixa, as pessoas se interessam. E aí você vai construindo um caminho novo. Pois bem, eu acho que eu não ficaria surpreso em aparecer até julho com 10, 11%. E se eu aparecer com 10, 11%, eu tenho condição de vencer as eleições. Porque eu vou tirar ou o Lula ou o Flávio Bolsonaro do segundo turno. Eu volto a repetir. Se eu chegar até julho com 10, 11%, eu vou ter participação nos debates garantida, vou aparecer na TV, a imprensa vai me dar cobertura. E aí, cara, eu vou ficar conhecido e aí eu derroto esses caras. E aí dá até um friozinho na barriga, né? Porque a gente fala, nossa, vamos realizar esses sonhos mesmo. E isso é muito movido por uma militância que é sensacional. Nada hoje se iguala ao trabalho militante do Partido Missão e do MBL. Nada se iguala ao trabalho do nosso time. É um trabalho fenomenal. E é um time que está se preparando para um ano que vai ser muito difícil, um ano de muitas guerras, um ano de muitas surpresas. Tá? Outros temas que estão rodando aí, tá? Tem o tema da briga do bolsonarismo, a briga interna do bolsonarismo, que eu acho que é uma coisa que... comente. Eu não quero comentar mais nada desses caras, porque agora eu sou pré-candidato à presidência e eu tenho que tirar um pouco a mente do analista e entrar um pouco a mente do pré-candidato. É óbvio que essa briga nos beneficia, mas eu não comentarei, não é porque eu tô sendo oportunista, é porque essa briga era inevitável. E na verdade nós somos muito bonzinhos nessa briga. A gente meio que avisou a família Bolsonaro de que eles tomariam uma tungada dessa galera já há alguns anos. Agora, eles são viciados em errar. Eles são viciados em atrair oportunistas. Vamos lembrar, o Pablo Marçal concorreu a prefeito de São Paulo e foi até o Bolsonaro pegar aquela medalha de imbrochável. Ou seja, os caras premiam, eles dão certificados de idoneidade bolsonarista pros caras que vão apunhalar eles. Mesma coisa com a turma do Nicolas, etc. É óbvio que os caras estão fazendo isso. E ainda vira uma coisa muito ruim, que é os caras não conseguirem sequer reagir. Então o Eduardo tentou reagir lá, o Nicolas, e aí ele toma bronca do Rodrigo Constantino. Então fica uma... Mas assim, isso é inevitável. O que a turma do Nicolas gostaria, no fundo, é que o Flávio não ganhasse a eleição. Se o Flávio ganhar a eleição, eles vão ficar amarrados ali. Eles gostariam que o Flávio não ganhasse a eleição, que aí a família fosse substituída e aí novas lideranças surgissem. É isso. E eles iam, né, só fingir que nada tá acontecendo. É que tá no cenário também, Renan. Se o Flávio perde a eleição, o nicolismo assume o bolsonarismo. Sim. Se o Flávio ganha a eleição, o Flávio vai pra cima deles. É lógico. É uma guerra inevitável. A guerra só se tornou também inevitável porque permitiram dentro da família Bolsonaro que o Nicolas chegasse a um tamanho que chegou fazendo o que ele faz ali dentro. Sim. A gente tira as pessoas. O cara que quer bolsonarizar, o cara sai fora. Ou não aguenta ficar aqui dentro. Ou trai a gente, como tantos fazem, entendeu? Mas o nosso grupo político é um grupo coeso. E eis um problema no bolsonarismo. A gente não tá passando por conflitos internos aqui. A gente lida com as nossas crises até de maneira bastante pública, de maneira bastante sincera. Como é o caso aí do Guto, que eu tenho certeza que todos vocês aí que estão nos assistindo querem que eu fale desse assunto. Tem superchats e tal, o Arthur abordou. E óbvio que eu não vou me furtar de abordar esse assunto, porque é um assunto muito chato, que a gente tem que lidar com porta-vozes, com pré-candidatos. É um negócio extremamente chato mesmo, é um negócio desagradável e que me fez muito mal nos últimos dias. Me fez mal pra caramba, não nego não vou ficar fingindo que eu sou de aço e tal. É um assunto que me deixou chateado mesmo, não vou negar. Tá uma situação ruim, e aí finalmente estão começando a falar em substituir o Lula. E caso o Lula não se mostre viável, ele ser substituído pelo Haddad nas eleições. E paralelamente o Haddad já está em campanha
pro governo do estado de São Paulo, produzindo muito conteúdo. Eu tomei o cuidado de checar se o conteúdo que ele tá produzindo é local ou nacional. E eu reparei que o conteúdo que ele está produzindo é um conteúdo essencialmente paulista. Portanto, ele está focado ainda no governo de São Paulo. Mas eu tendo a crer que há uma chance bem concreta do Haddad concorrer à presidência da República. Tá? O que vai determinar se será o Lula ou será o Haddad? Vai vir uma batelada de ataques contra o Flávio Bolsonaro. Ataques que não são apenas midiáticos, mas ataques jurídicos. Tá? Vai estourar muita coisa. E não é que ai, tadinho do Flávio, foi alvo do ataque do PT. Não, não. Ataques reais, oriundos de um problema real. E eles vão ver. Se o Flávio cai, eles substituem, eles mantêm o Lula, se o Flávio não cai, eles substituem. Mas agora tem esse novo elemento, que é o Renan, né, sou eu no caso, que estou num processo de subida. Se manter essa curva de subida, assim, rapidamente eu vou alcançar os 10%. E aí surgiram agora novas candidaturas, então colocaram o Cabo Daciolo no pleito, né? Eu não sei se colocaram, ou se os partidos só querem colocar alguém na mesa para poder pleitear alguma coisa, ou se só querem lançar eles, e botaram o Augusto Cury, que é um escritor acho que de autoajuda, um best-seller aí, tem muitos seguidores nas redes sociais, não conheço nada do que seria a plataforma dele, então não vou falar nem bem nem mal, tá? O Daciolo, mesma coisa, então, foi um personagem folclórico na eleição de 2018, mas eu acho que isso irá, sim, nos atrapalhar nas próximas pesquisas, porque nesse voto, né, pelo novo, por alguém que pinte, você, né, acaba dispersando. Então, por mais que eu acho que o Zema vai deixar de ser candidato, e por mais que eu acho que o Caiado não dura com essa candidatura, esses outros nomes aparecem para você ficar dissipando vamos dizer, a vontade do eleitor. É do jogo, não vou ficar aqui reclamando de nada, tá?